Então, amigos, vamos lá. Eu vou fazer aqui um ensaio. Eu vou treinar minha palestra, que eu vou dar sobre magia e espiritualidade. Estou tirando os sapatos aqui para ficar à vontade. E aí, o que eu pensei? Eu vou treinar aqui para vocês. Eu sei que, de repente, a luz não está boa. Não vai ficar melhor do que isso, não, porque aqui está muito claro e eu estou com o meu celular projetando, tá? Mas é o que tem para hoje. Sintam-se amados e eu vou dizendo assim o que é. Magia e espiritualidade. Estou fazendo aqui na minha sala, então tem o meu cafezinho ali. Muito bom. Magia e espiritualidade. Aqui está a minha apresentação como palestrante. E aqui está um símbolo, né? Um pentagrama com os elementos, que é o espírito, ar, água, terra, fogo. Apenas para simbolizar o que é magia, né? Essa palestra vai ser dada num centro espírita, né? Centro Espírita Ramatiz. Então, para mim, eu vou chegar lá já falando isso, né? Eu acho que chega na hora tudo muda. Para mim, é muito desafiador, né? Qualquer palestra, qualquer convite que me fazem para dar palestra, e principalmente para palestrar em centro espírita, né? Porque a gente sabe que quando a gente entra num lugar que é uma instituição religiosa, que tem um cunho religioso, a gente precisa, nem sempre vamos falar a mesma língua se tratando de uma palestra como essa, tá? Eu tenho consciência disso, para mim é um desafio, então tudo que eu falar, eu vou partir do ponto do amor e de que somos uma fraternidade. Somos todos uma fraternidade, podemos falar em alguns momentos conceitos diferentes, línguas diferentes, mas tudo visando chegar no mesmo lugar. E o que eu quero apresentar aqui hoje é algo muito básico, numa linguagem muito nossa, assim, estamos em casa, estamos em família, né? E antes de eu começar, eu quero me apresentar porque eu sei que a maioria não me conhece, o que é muito natural. Eu sou psicóloga, né? Eu tenho formação superior em psicologia, eu atuo dentro da psicologia, porém a psicologia pede para que eu separe as coisas, então há um respeito nisso também, né? A forma como a ciência funciona é assim. E eu trabalhava somente dentro da psicologia. Eu tinha uma pegada muito acadêmica, sempre fui muito estudiosa, curiosa, questionadora. Dentro de mim, meu espírito sempre foi... Eu sempre fui uma alma... Somos todos, né? Todos partimos de uma certa rebeldia, porque o planeta Terra recebe espíritos rebeldes, em sua maioria. E dizer que você é bonzinho, eu tenho minhas reservas em relação a isso. A gente não tem que dizer que é bonzinho, porque ninguém aqui é bonzinho, e a gente não tem que querer ser bonzinho. Que quem quer ser bonzinho ou está mascarado ou está sofrendo num mundo como esse. Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar mais sobre isso, mas eu vou tentar focar que é bastante coisa, tá? Mas sempre fui um espírito rebelde, no sentido de questionar, de não aceitar muito as coisas que venham de cima para baixo. Isso é muito característico das pessoas da era de Aquário, né? Dos índigos. Eles vêm com uma força de questionamento e uma dificuldade em baixar a cabeça porque eles têm um papel no mundo, né? Nesse período de transição. Então, a força deles, é claro que a gente tem que ter sempre o cuidado de não se justificar dentro de um rótulo, mesmo que seja dentro da espiritualidade. Ah, eu sou assim porque eu sou índigo. Não. Os índigos também precisam cuidar dos seus egos. Todo mundo precisa cuidar dos seus egos aqui. Mas me considero uma dessas pessoas. Não sei se eu sou índigo ou não, né? Mas, assim, existem características, sim. E as características são, eu sempre quis agir sozinha, no sentido de sempre quis levar as pessoas comigo, tentar mostrar o outro lado, sabe?
tentar investigar se é isso mesmo, receber ordem de cima para baixo, nem pensar, tem que me explicar o porquê, o que é que está acontecendo, senão me sentia muito mal e aí isso me impactava de uma forma muito exagerada. Mas sempre fui muito voltada para o acadêmico. Assim, rebelde, mas gostando do que é científico, sabe? Excluindo a espiritualidade dos processos. Eu confundia a espiritualidade com religiosidade. E é isso que a gente faz hoje ainda, muito. E eu nasci dentro de uma religião fanática, que são as Testemunhas de Jeová. É uma religião muito cheia de hipocrisia, assim como todas as religiões, porque fazem parte, né? Seres humanos. Então, seres humanos que não olham para as próprias sombras e acham que Deus vai vir salvar, acabam esperando que Deus venha salvar e nada fazem porque não sabem que existe um trabalho interno a ser feito. Não sabem. Eles não sabem. Há uma visão limitada. Então, por isso que é perigoso religião. Religião, sem que as pessoas percebam, entram em dogmas, ou seja, formas de raciocinar limitadas. Não há lógica, não há raciocínio. Então, o espiritismo chegou uma hora que eu tive a história de despertar espiritual, foi tudo muito difícil, não vou entrar em detalhes aqui, eu tenho um canal no YouTube que eu falo bastante sobre isso, já escrevi um livro, esse livro está sendo editado nesse momento, ele está para sair em setembro, então quem quiser me manda e-mail, tá? Que eu entro em contato depois. Então, passei por todo um processo de despertar e hoje, né, é claro que o espiritismo kardecista fez parte disso, né, uma religião que realmente ajuda você a entender algumas das leis universais com muita propriedade, mas não deixa de ser dogmático, não deixa de ser dogmático, não deixa de ter formas de pensamento que limitam o ser humano, embora se fale em fé raciocinada e realmente muitas pessoas ali consigam fazê-lo, né? Mas eles são seguidores de Kardec de uma maneira muito limitada. A Kardec não era tão limitado assim. Tenho certeza que Kardec deixou nos seus escritos abertura suficiente para o futuro. Ele não foi o detentor de todos os saberes, porque nenhum mestre é. Eles deixam claro que existem no futuro informações a serem liberadas, existem no futuro avanço a ser feito. Então, o que são esses avanços a serem feitos? Novas informações, ou informações antigas que reaparecem. Enfim, coisas acontecem no caminho. Então, o espiritismo também me entrou como uma religião dogmática, tá? E assim, não tenho nada contra, mas também não me envolvo mais com o espiritismo kardecista hoje. Não me incomodo de entrar nos centros espíritas para fazer o que for, tomar passe da palestra, não tem problema, mas eu enxergo a limitação, né, do ser humano que precisa daquela bengala, do ser humano que fugiu do coração para ir para o racional puramente, sabe? Existe um lado muito da caridade, um lado muito da humanidade, mas existe na prática uma dificuldade de integrar, entende? E aí é que tá. Todos nós temos um poder interno muito grande. Então nós não podemos nos limitar. Quando entramos em religião, nos limitamos no nosso próprio poder. E principalmente na nossa capacidade de exercer o amor. Entendam bem, quando entramos numa religião e colocamos nas teorias, nos livros, o poder, nos embasamos em livros somente daquela religião, limitamos a teoria, limitamos-nos à teoria. Isso é óbvio. Nosso objetivo aqui é despertar para o Deus que somos, é despertar para o mago que existe em todos nós. Nós todos somos magos, nós todos temos uma essência, nós todos não fomos criados, nós fomos extraídos de Deus. Podemos dizer que fomos criados, mas a compreensão da criação está muito deturpada hoje. Ainda por conta dos ensinamentos da igreja. Ora,
Vejam bem, claro que todos somos contaminados pelos ensinamentos da igreja. A nossa lente é formada pela nossa cultura, e a nossa cultura vem do catolicismo. Então aí eu começo a palestra trazendo vocês um pouco para a visão do que é Deus e como Deus trabalha. Porque o conceito de Deus em nós, é claro que não podemos compreender Deus como Ele é, mas devemos reavaliar o nosso conceito de Deus, porque a nossa visão de Deus muda tudo. E é interessante porque eu ainda nem havia despertado para a espiritualidade e a minha monografia foi sobre o medo da morte na cultura ocidental. Então precisei estudar a cultura oriental um pouco, não pude me aprofundar muito, mas é diferente, nós temos uma lente contaminada no inconsciente coletivo. Então não adianta você escutar o que eu estou dizendo e ficar assim, aham, caramba, é mesmo, e achar que é o outro. Eu estou falando de você e com você. Reveja, reavalie a sua visão de Deus. Como você pode fazer isso com base na psicologia e na espiritualidade? Porque as duas coisas se unem muito sem saber, sem ser reconhecido. Através do seu ego. Se você é uma pessoa que se sente culpada, se você é uma pessoa que se sente com vergonha, se você é uma pessoa que é raivosa, se você é uma pessoa que odeia, que quer vingança, seus diálogos mentais são negativos, de reclamação, de queixa, a tua postura diante do mundo e diante das contrariedades, das frustrações ou daquilo que você não gosta que aconteça com você, fala da sua visão de Deus. Lembre-se que você é Deus. Você pode não ter consciência disso, mas você foi extraído dele. Então, é super importante a sua visão a respeito dele. Pense bem sobre isso. Não sou eu aqui que vou entrar e te mostrar tudo. O ser humano quer tudo pronto, né? Mas não sou eu que vou fazer isso. Reavalie a sua visão de Deus com base nos seus comportamentos, com base nas suas reações emocionais. Se você é raivoso, certamente você em algum nível, embora você possa não falar isso, mas em algum nível do seu inconsciente, vibre uma visão de Deus raivoso, agressivo, vingativo, punitivo. Isso é muito sério, porque eu estudei com as Testemunhas de Jeová e eu sei as histórias de que Deus chegou e botou ali, botou para quebrar, matou pessoas, se vingou. Sangue, muito sangue. Não estou falando só das Testemunhas de Jeová, não, tá? Uso como exemplo porque eu posso, porque partiu da minha experiência. Então, você senta com uma testemunha de Jeová, ela não sabe te explicar, ela muda o assunto. Ah, não, diz que é a Bíblia. Volta para a Bíblia. Aí você diz que você não acredita na Bíblia, então fica difícil conversar. Mas eu estou puxando aqui para um raciocínio de coração para coração, intelecto para intelecto. Nós absorvemos Deus punitivo, Deus raivoso, Deus rancoroso, Deus vingativo, Deus que mata, Deus que manda matar, Deus que tem ira. Não vou aprofundar, tem gente que gosta de polemizar e esse não é meu objetivo aqui. O meu objetivo aqui é ajudar vocês a perceberem como, mesmo sendo espíritas, muitas vezes, quando você vai estudar o espiritismo e praticar, você fica com medo de obsessor. E isso é a coisa mais natural de se encontrar entre os espíritas.
medo de obsessor, ou então não precisa nem ter medo, ele só pensa em obsessor. Ah, eu tô atraindo o obsessor porque eu tô vibrando isso, então eu mereço. Existe ainda um raciocínio disfuncional aí. Existe ainda um foco no negativo. Existe ainda um foco esquisito. Vocês não acham? Esquisita essa forma da gente ficar com medo ou só pensar no negativo? É uma tendência que todos temos. Que aparece em qualquer religião. Porque nós temos um inconsciente coletivo impregnado disso. Isso é cultural. Isso é religioso. Então, reavalie a si mesmo. Naquilo que você se conecta inconsciente no piloto automático. Porque é isso que faz com que você sofra, que você não saia do lugar, que você não transcenda, que você não se empodere. Você está refém de cultura e ainda não sabe identificar e não sabe que você tem o poder de sair disso. Mas aí é aquela vigilância, o trabalho que tem que ser feito. Eu estou falando alto porque eu não tenho microfone, é desagradável isso. Então, o que eu coloquei aqui, que não dá para vocês verem bem, né? Através. Como é que Deus trabalha? Deus trabalha através de leis universais, ou ele trabalha através de escravidão mental, obediência a qualquer custo. Confia e entrega, porque Deus quer isso de você. Aí você já nem se questiona das coisas, você só confia e entrega. Confiança e entrega e aceitação são partes essenciais do desenvolvimento espiritual. São. Entendam o que eu quero dizer. Quando você entra num dogmatismo, que é a escravidão mental, que as pessoas acham que é assim que Deus trabalha, com livros que dizem que você tem que fazer, como se o homem fosse um animal irracional. O racional foi dado para o homem, para ele evoluir, para expandir a consciência, para se superar. Quando você entra numa religião dogmática e acredita num livro, só no livro, o mais sagrado que ele seja, você não está atingindo o desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual é empoderamento. Quando você confia e entrega, o processo é assim. Não é você confiar e entregar sem raciocinar para onde você está confiando e entregando. Aí vem um outro ponto super importante, quer ver? Essa parte da evolução e da criação, quer ver? Peraí. Eita, eu mudei a ordem dos slides. Ah, não, eu tirei aquele slide, gente. Desculpa. Eu tirei o slide, mas aqui eu botei para me lembrar. Então, é o seguinte. Investigar. Nós temos que investigar. Essa palestra tem muito esse objetivo também, de ativar um pouco de ciência dentro da espiritualidade. A ciência e a filosofia são importantíssimas. Então, o bom cientista, ele é filósofo, de base. Ele é contemplativo, ele tem que pensar, tem que ser inspirado, tem que achar, criar uma hipótese, e aí ele vai começar a investigar, para ver se encontra evidências, se encontra fatos, se encontra comprovações. E aí se firmar mesmo na ciência. Então, quando a gente pede para... Espera aí que eu vou botar aqui a bateria. Quando a gente fala confia e entrega, a confiança e a entrega, elas não podem ser cegas. Elas têm que ser pautadas em filosofia, né, que seria a base da filosofia é ética, é moral, é um desenvolvimento humano mesmo, humano, educacional, é uma sociedade, os filósofos falam, criam sociedades ideais, Platão, né, com seu mundo das ideias, com ideias para a educação, Sócrates com a sua forma de fazer com que as pessoas pensassem, tudo ética, moral, desenvolvimento educacional e mudança de sociedade para melhor, para a luz. A ciência, ela quer comprovar coisas para que a sociedade possa evoluir e não estar sendo iludida, como a religião fez durante muito tempo. Então, a religião e a ciência se separaram lá na Idade Média por conta disso. Os cientistas
tinham que falar de suas hipóteses, de seus trabalhos de pesquisa, em frente a uma bancada religiosa, que não estava pautada na lógica, e a ciência pautada na lógica. Então, a religião estava pautada no poder, na ilusão de poder e no controle. Então, para isso, valia tudo. Vocês sabem, quando a gente está no ego, vale tudo. Então, a ciência, os cientistas começaram a ficar com ranço, enojados, à parte da religião. E colocaram a espiritualidade dentro do mesmo saco. Ok? Estou dando uma viajada para a gente poder discorrer sobre tudo mesmo, tocar em cada pontinho. E aqui, a confiança e a entrega, elas são a base do processo espiritual. E há uma distorção muito grande dentro das religiões em relação a isso. Você fala assim, entrega para Deus. Fulano morreu, que Deus o tenha. Foi para Deus. Deus sabe o que faz. Se você está passando por isso, Deus sabe o que faz. No final das contas, é isso mesmo. Temos que entregar para Deus. Deus sabe o que faz. Mas esse conceito de Deus não tá funcionando, não está funcional, porque ele tira o poder da pessoa. Porque a pessoa também tem responsabilidade com aquilo que está acontecendo com ela. E aí mais tarde a gente vai ver as leis herméticas, que são a base da magia. E que tudo é magia no universo. Se você desconhece as leis, porque Deus funciona através de leis, você vai começar a entrar em livros. E o livro não vai dar conta, porque ele depende da interpretação do homem. E o homem está dominado pelo ego. Então ele vai distorcer. Ele vai colocar Deus à sua maneira. Ele não estava lá, vivendo naquela época. O único que estava lá, vivendo naquela época, e que realmente foi uma pessoa que soube ensinar, foi Jesus. No simples, no amor, nas parábolas. Para quem pudesse compreender, que compreendesse agora. O ser humano ainda assim distorce por conta do seu próprio ego, da ilusão de poder, da necessidade coletiva de controle, de estar com a verdade, de estar no lado certo. Tá? Então aqui, quando eu digo que as religiões fogem da lógica e têm dificuldade de raciocinar mesmo, dificuldade de raciocinar com lógica, aí quando não sabem responder, falam, a Bíblia diz isso e pronto. Você não acredita na Bíblia, você está perdido. Mas eu acredito e eu confio. Não preciso ficar discutindo com você. Tá bom? O objetivo não é discutir realmente. Não é tentar convencer o outro. Mas também não dá para você sair de uma discussão importante, relevante, que os dois entraram, dizendo que, então se você não acredita na Bíblia, é isso, que a Bíblia diz isso, é a Bíblia que está certa. Porque não é. Não é. Você conseguir ouvir o ponto do outro. O ponto do outro não pode te incomodar tanto. Porque se te incomoda, tem algo errado. Já parte daí. Se você não sabe ouvir o ponto do outro e corta o outro dizendo que a Bíblia que sabe, esse livro que está certo, você não sabe nada, tem alguma coisa errada aí. Porque o outro tem sabedoria, tem história de vida, pergunte para ele o que ele viveu, o que ele estudou para estar te dizendo isso, que ele está te dizendo. E respeite, na discussão tem que haver respeito. E tem que se ouvir, porque o ego corta a capacidade de ouvir. O ego diz que a gente só tem que falar. Então, dentro disso tudo, o que eu trago como um exemplo é a criação e a evolução do homem. As Testemunhas de Jeová não acreditam na evolução. Elas argumentam que o homem foi criado da costela, a mulher foi criada da costela de Adão, enfim, foram criados dessa forma, da forma tal qual está na Bíblia. E eles dizem que a evolução não pode existir porque senão os macacos até hoje estariam se transformando em homens. E não estão, como podemos observar. Então, eles dizem, tem alguma coisa errada aí, foge da lógica. Não tem lógica. Mas acreditar na Bíblia também não tem lógica. Então, entramos num lugar, realmente, ninguém pode provar nada aí. Não pode. Só que, questão de lógica e raciocínio, aí a gente pode fazer o seguinte, vamos passar para o próximo slide.
Esse slide fala da função dos dogmas, né, de controle e acabar com os conflitos de interpretação de fé. Então, você institui algo e aquilo e pronto, acabou. Fora isso, existiram muitas experiências ruins antigamente com magia, né, a feitiçaria, e a ideia de reencarnação, ela era muito comum, ela era natural, porque a reencarnação é natural. E o Concílio de Constantinopla, na época, cortou a encarnação e a reencarnação por conta dos líderes, principalmente uma mulher, acho que era a rainha, ela não poderia se imaginar ostentando, sendo vaidosa ao extremo, coisas do tipo, tá? Não estou dizendo tal como foi, mas se imaginar na próxima vida como sendo pobre, ralé, ela não ia aguentar. Então, eles resolveram dominar o que libertaria o homem, que seria a reencarnação, que traz igualdade. E eles não estavam interessados em igualdade, né? Então, gente, hoje, para fechar a discussão da evolução da criação, a ciência, ela trabalha muito, né? E hoje em dia as pessoas têm tido muitas experiências de quase morte e dando depoimentos e relatando, e com a tecnologia a gente tem acesso, né, a essas pessoas e tem acesso a documentários, a pesquisas e profissionais muito sérios vêm trabalhando para comprovar isso, falando pelo menos sobre essa hipótese como sendo uma hipótese realmente interessante. Então, assim, a gente precisa se abrir para a ciência, se abrir para o mundo e perceber a quem a gente está seguindo. A quem a gente está seguindo, porque a unanimidade, a massa é burra mesmo. E há muito controle nas massas, independente da religião. Você pode acreditar que a sua religião é a melhor. Esse não é o ponto, ela pode ter te ajudado, você pode ter se transformado realmente numa pessoa melhor. Esse não é o ponto, Deus está lá, com certeza, e eu acredito. Existe amor lá, com certeza, e eu acredito nisso também. Agora, começar a se abrir, você não pode se fechar. Profissionais, médicos, cientistas, pessoas pesquisadores, pessoas sérias, falando sobre a experiência de quase morte e tiveram a própria experiência, que não dá para negar. Coisas do tipo, a pessoa está numa cirurgia, ou ela está em coma, ela está num estado em que ela não tem como funcionar. Não tem como funcionar. E ela sai do corpo e vê detalhes do que aconteceu, inclusive algo que caiu no chão, um detalhezinho pequeno, e aí depois quando ela volta à consciência, ela diz, olha, eu vi tudo, inclusive caiu uma coisa ali, fulano falou tal coisa, e coisas assim que uma pessoa religiosa dogmática vai dizer assim, coisas de Deus, um mistério. Coisas de Deus, um mistério que provam que o espírito sai do corpo. Se o espírito sai do corpo, ou então você pode interpretar como sendo um estado de consciência alterado, um outro tipo de vida, de possibilidade de estar vivo. Então, só nessa hipótese e de pessoas terem vivido isso, e de profissionais sérios e qualificados falarem sobre isso como uma hipótese verdadeira, você vai começar a estudar física quântica, vai começar a estudar os experimentos científicos, vai começar a ver a grandiosidade da coisa, porque você já acredita em Deus, já sabe que existe uma magnitude, uma força, uma inteligência amorosa, uma matemática no universo. Bom, então você vai saber que há algo além do físico. Se há algo além do físico, isso quer dizer que existem outras dimensões. Se existem outras dimensões, a evolução do homem, do macaco para o homem, pode não ter se dado aqui. Essa alteração de DNA, essa alteração ali que é o mistério, se deu em outra dimensão. Aí sim você começa a aceitar e entregar de boa, porque faz sentido. Depois faz sentido ainda, mais na frente, você pensar em extraterrestres que fazem experiências e que alteram a genética. Mas aí é mais à frente.
É tudo dentro de uma possibilidade que não há prova? É. Tanto a religião dogmática quanto isso que eu estou dizendo agora, a espiritualidade com uma cola ali na atualização da ciência. Qual que você vai escolher? Você vai escolher ficar nas suas queridas crenças que você tem há tantos anos, que te protege tanto, viver com os irmãos de fé, para não ser expulso da religião e ninguém parar de falar com você. Você vai ficar nisso? Puramente por ego, por querer proteger o seu ego, a sua zona de conforto. É isso que você escolhe. Se você escolhe quebrar isso e ir para o outro lado, você vai quebrar inúmeras outras coisas que você vai perceber ao longo que você estava num lugar de limitação completo. Exemplo, prosperidade. Exemplo, conceito de amor. Exemplo, conceito de fraternidade. Exemplo de fluidez. Exemplo de, sei lá, de expansão. Essas pessoas não sabem que o universo expandiu e que a partir dali tudo expande. Onde tudo começou, não sei. A expansão não é zona de conforto, a expansão é alquimia. A magia é alquimia. A ciência é alquimia. A ciência é expansão. Espiritualidade é expansão. Religião não é expansão. Religião é limitação. Entendam bem, entendam com amor o que eu estou dizendo, tá bom? Então, a ciência, ela já comprova do campo eletromagnético, já temos comprovação. A Terra é um campo eletromagnético. A glândula pineal é algo real, que todos temos dentro de nós. A medicina ainda não dá valor ao estudo da glândula pineal. Eu estou fazendo um curso com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um grande estudioso renomado no mundo todo, agora, né, hoje em dia. Por quê? Por conta dos estudos de pesquisa da glândula pineal. Todas as hipóteses de trabalho dele estão comprovadas? Não! Mas se você parar para perceber esse médico cientista, ele é extremamente cheio de amor no olho, na forma de dar aula, na forma de se expressar, na forma de provavelmente viver, porque não deve ser fácil ter essa missão e dar conta de tudo, porque ele faz um trabalho dentro da espiritualidade mesmo, no Instituto de Pesquisa, na Uni Espírito, que eu estou tendo o privilégio de fazer parte temporária, por conta desse curso que eu quis fazer com ele. Então eu trabalho na mesa de desobsessão lá com ele. Há pouco tempo, porque o curso é curto, mas eu estou conseguindo ver. Eu tenho especialização em dependência química, ele trabalha com dependentes químicos, então eu estou me aproximando para poder ver. Porque quando eu trabalhava só na ciência, só em clínicas renomadas, eu entrei em crise com a minha profissão, porque eu vi que não há cura. Não se fala, não se pode falar em cura, de acordo com a ciência. E aí, estudando vidas passadas, regredindo pessoas, eu começo a ver que a raiz está no inconsciente. E que o nosso campo eletromagnético, ele conversa com o campo eletromagnético das pessoas. E o que a gente tem como um magnetismo aqui que atrai tudo que a gente vivencia, está aqui no nosso inconsciente. Todas as experiências de cargas emocionais negativas estão no nosso inconsciente, mal trabalhadas, vibrando e fazendo com que a gente atraia a caquinha. Vocês querem mesmo ficar numa religião? Ou vocês acham que dá para expandir? A religião limita. Você vai trabalhar em algum lugar por falta de opção. Por falta de pessoas que queiram trabalhar sozinhas. Gente, veja bem. Eu sou a favor de religiões que são abertas, tipo Umbanda. Umbanda, porque a Umbanda trabalha com a magia é empoderamento pessoal, é trabalho de ego, de positivo, de negativo, de conhecimento das leis herméticas. Isso quando o umbandista não coloca nas suas entidades o poder.
poder é todo nosso. E deles, é fraternidade, a gente trabalha junto, é óbvio, mas me entendam bem. O objetivo é a gente se tornar sacerdote, é a gente se tornar consciente de que temos o poder de criar. Aí começa através de estudos científicos que respaldem o campo eletromagnético, é alquimia, você tentar estudar o que é invisível e modificar o visível através desse estudo. Você ir fundo de crenças. Na verdade, você está buscando a verdade. Então, na busca da verdade, você cria crenças que expliquem, que rotulem, que enquadrem. Esse é o perigo. Porque o conhecimento está meio que no meio disso tudo. Então, a gente nunca pode deixar de partir do ponto de que somos todos filósofos e cientistas. Temos que investigar, temos que questionar, temos que não nos rebelar, mas manter uma postura de que o outro pode estar envolto de coisas dele. E aí ele está liderando pessoas com as coisas, a lente dele. E o ego, gente, quando a gente não trabalha o nosso ego, as nossas crenças e tudo que habita dentro de nós e do nosso inconsciente, a gente pode usar o nosso magnetismo para atrair pessoas e, como a gente vai estar vibrando baixo, no sentido de enganados, iludidos, numa ilusão de poder sem saber, nós estamos atraindo também, obviamente, os desencarnados, que vão fazer um belíssimo trabalho junto com a gente. Já falei. Então, o livro que até hoje nós temos vários livros que explicam bem o que é Deus e como funcionam as leis herméticas, como funciona o caminho do mago, por exemplo, do Deepak Chopra, O Caminho do Mago. Eu indico muito esse livro para todo mundo. Então, conhecimentos hoje já são explorados de maneira maravilhosa. Mas o livro que me explicou da melhor maneira o que é Deus e como ele atua é o livro Cartas de Cristo, tá? Estou falando da minha experiência e o que mudou minha vida. Na vida de vocês eu não sei, tá? Então, nós fomos extraídos, não fomos criados. O processo da vida é esse mesmo. Quando a gente tem um filho, a gente não criou o filho, né, gente? A gente teve. Ele foi meio que extraído de nós, ele fez parte da mãe, ele foi desenvolvido dentro da mãe. E ele saiu da mãe com características da mãe e do pai, do feminino e do masculino. Isso tem uma profundidade enorme, né? E tudo no universo, como vocês verão daqui a pouquinho nas leis, tudo no universo é masculino e feminino, tudo no universo é gênero, tudo no universo é polaridade. Então, assim, Deus funciona dessa forma, que é a mesma forma que nós funcionamos. Isso não é uma coincidência, tá? Então, tudo tem uma intenção, tudo tem um propósito, tudo tem propósito e consciência do que vai se tornar uma semente. Então, assim, tudo no universo é intenção. A gente está falando já de magia, porque tudo é magia, desde o início. Tudo é magia, tudo são os 5 elementos do pentagrama. Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Quer dizer, não vou explicar tanto, porque não temos tempo, tá? E também porque eu não sei tudo. Então, tudo tem intenção e propósito. Tudo. Tudo. A planta, a sementinha da maçã já tem a informação da maçã, da macieira. E o ser humano, ele já tem a essência dele, que é o amor. Não é esse amor de posse que a gente vive. Isso é o ego falando sobre o amor. O amor é essa força
que move tudo, que nada se perde, que tudo se aproveita, que tudo tá para se regenerar. Você vê a Terra, o planeta Terra é um órgão vivo, amoroso. Então, o que a gente faz com a Terra, ela está pronta para se regenerar de dentro para fora. Ela é viva. Então, tudo na natureza vem pronto para se regenerar. Né? A gente que está conectado ainda com a destruição por conta do nosso ego, que tem medo de ficar pobre, tem medo de perder, tem medo, né? Mas ali em essência, já está tudo pronto. Você já traz tudo que você precisa se tornar. Você faz uma programação antes de descer para a Terra e não é só essa programação que você está pronto para se tornar, não. Isso é ilusão de quem trabalha com encarnação, com regressão. Você tem potência para fazer muito mais do que uma programaçãozinha. A programação, ela é muito válida, porque a gente está no estágio de, puxa, se a gente consegue cumprir 20% já é muito. Se vocês acreditam em mim, podem acreditar. A gente não cumpre quase nada da programação, porque muitas vezes a gente até pede, por ego, uma programação muito acima do que aquilo que a gente pode fazer. Ai, sentei, gente. Não sabia que eu podia sentar. Então, mesmo quando a gente está desencarnado, é o ego na frente. É por isso que a gente está preso aqui. Até quando a gente vai programar alguma coisa, muitas vezes o nosso ego pede muito além daquilo que a gente poderia fazer. Chega na Terra, a gente se caga. Porque acreditamos que iríamos dar conta, porque acreditamos que entendemos tudo. Ai, gente, é complicado. E a espiritualidade permite, olha, podem acreditar em mim, ela permite por conta do próprio aprendizado, do ego da pessoa que vai chegar lá depois e vai ver que não conseguiu dar conta, que da próxima vez é melhor você pedir menos e ter a sensação de dever cumprido e assim se reforçar positivamente, do que você pedir um monte de coisa porque você acha que é o fodão, chegar lá não consegue cumprir nem 20%, nem 10%, nem 1%, e volta com a sensação de loser, entendeu? Vai recomeçar, às vezes você regride, porque você pode até entrar num estado de consciência no desencarne tão baixo que você começa a se deformar, começa a ovoidizar, acontece com muito mais frequência do que vocês podem imaginar. Eu estou falando vocês porque eu trabalho com a espiritualidade, diretamente nessa parte. Eu não sei vocês, então, tá bom? Então, tudo tem uma intenção e um propósito. Tudo. Eu falei um pouco da nossa semente, que a nossa semente é a semente do amor. Nós todos viemos com essa semente. Então, independente de programação, você pode se superar. Quando você compreende que as coisas, sabe, são muito crenças, são muito outras forças envolvendo o ego que estão por trás. Quando você começa a sacar a sua própria mente, é um processo muito doloroso e muito enlouquecedor, muitas vezes, porque você começa a se dar conta dos seus diálogos mentais são destruidores. Você destrói todo mundo. Você é ridículo. Porque está governado pelo teu ego. Você ainda nem conseguiu se ligar que dentro de você existe uma consciência. Que existe um eu superior com quem você pode se conectar. Que existem ondas e que essas ondas vão passar. Se você se apegar, são ondas da Terra. Tudo é impermanente no universo também. Nunca vai ser permanente. Então você nunca vai ser a mesma pessoa. Você mergulhou aqui, outra pessoa. Você dormiu, outra pessoa. Você piscou, você já é outra pessoa. O teu corpo já está se renovando. Você já é outra pessoa. Daqui sua pele se renova completamente. Não sei de quanto em quanto tempo. São algumas horas. 2 dias, sei lá. Tá tudo novo. É que eu não sou médica, entende? Queria eu dar conta de argumentar tudo. Mas isso aí também já seria ego. Gente chata, essa gente que argumenta tudo também. Ih, gente chata, dá até dor de cabeça. Eu fico com dor de cabeça com essas pessoas. Eu falo assim, gente, eu sinto
a energia da muralha na minha frente. Eu falo isso para um paciente meu que é extremamente cabeçudo e, sabe, enfim. Por quê? Porque quer argumentar, se apega nos detalhes e eu tenho que ficar explicando. Quando você vê, você está numa onda de discussão. O que é isso? Não nasci para isso. Eu quero me liberar disso. Quanto menos é mais, gente. Menos é mais aqui. A gente realmente acredita em programação. E a gente fica rendido nas programações, a gente fica viciado nas programações. Então, eu vou passar para frente, tá bom? Para acessar essa essência aí, é só transcender as programações. Conhecimento, tudo tem conhecimento. Eu tô falando assim, ó. Foquem na criação, entendam criação, tá? Como fomos criados, extraídos de Deus, certo? Nessa extração, vamos botar aí na explosão do Big Bang, que é uma energia muito grande, que ficou contida. Ah, buf! É a mesma coisa quando você vai ter um orgasmo. É isso mesmo. Você vai chegando. Buf! Não é assim, gente? Então, nessa explosão, é isso aí que acontece. Deus estava em equilíbrio, estava tudo de boa, tava aí começa vai se contendo porque tem um propósito. Começa a se conter, porque tem um propósito, é uma coisa que vai ser criada ali para a evolução acontecer, para experimentação, para o trabalho, para expansão acontecer no universo. Então, tem uma intenção, tem um propósito em cada coisa que vai aparecer ali. Na coisa toda, a gente vai falar isso nas leis herméticas, que temos aí a lei, que é como se fosse assim, um holograma. Então, tudo tem um propósito, um micro, macro. Quando você vê uma célula funcionando dentro do seu corpo, ela contém toda a informação de tudo. E tá rolando uma família lá trabalhando, sabe? Se um membro dessa família para de trabalhar, rolou um auê ali que vai parar tudo. Assim é dentro da sua família também. Você tá lá na tua família e tal. Uma pessoa dá um problema em todo mundo. Fica todo mundo zoado, mesmo que negue, mesmo que entre em drama. O universo. O universo do mesmo jeito, meu Deus. Então, gente, o pequeno tá no grande, tá tudo. Tá? Então, tudo tem intenção, tudo tem propósito, tudo tem conhecimento. Conhecimento armazenado. As nossas células têm conhecimento armazenado, a nossa mente inconsciente tem conhecimento armazenado, o universo tem conhecimento armazenado, as dimensões têm conhecimento, tudo tem conhecimento. E a força de vontade, determinação, né? Tudo trabalhando com afinco para o negócio dar certo. Não tem preguiça, não. A preguiça é a gente que está na polaridade errada. Tá? Disfuncional e se apegou lá a alguma coisa e ficou na polaridade negativa. Então, esse aí é o segredinho também da magia. Você compreendendo as leis, vamos ver se as leis são as próximas. Chegamos nas leis. Você compreendendo essas leis, você vai perceber que tudo é magia no universo. Hermes Trismegisto foi um egípcio. É como se ele fosse um grande sacerdote, um grande sábio, um grande mago, uma grande pessoa que não tem comprovação hoje da coisa dele. Mas assim, eu tenho o livro Caibalion, comprei. Inclusive, comprei para dar uma palestra, li várias vezes, ouvi o audiobook, porque entra de uma maneira diferente, né? Quando você escuta um livro em meditação, a coisa entra em você e expande. É esse que é legal. Depois você lê, ou você lê antes, depois ouve. Eu dou essa dica para quem gosta de conhecimento, gosta de se transformar. Tá gelado. Então, Hermes Trismegisto, o que acontece? O Egito, não vamos entrar muito nisso também não, mas o Egito era um lugar que
de muito poder. Vocês sabem disso, não precisa nem falar, né? Basta você olhar as pirâmides para entender que, pera lá, eu tenho até um livro aqui que é do Dr. Paulo César Fructuoso, que se chama Alienígenas ou Médiuns, que vai falar também sobre a construção das pirâmides do Egito e como no passado existia mais médiums de efeito físico, era muito comum. Vocês sabem, gente, para lá, porra, as raças anteriores foram extintas por mau uso de magia, nós já tivemos muita inteligência, muito intelecto, nós fizemos... Ei, por favor, mamãe está dando uma palestra. É porque passa gente aí na janela. Aí eu não tenho como evitar isso, entende? Eles até estavam quietos demais. Mas é o seguinte. Ô, Kiki, senta aqui, filho. Vem pra cá. A moral. Fica quietinho, que a mãe te ama. A mãe te ama, você sabe, meu amorzinho. Então, antigamente, a gente já foi essa galera. A gente tem muito conhecimento dentro da gente. E a gente teve que recomeçar porque a gente usou mal o conhecimento, que era um conhecimento magístico. E quando você usa mal a magia, você acaba ignorando as leis universais. Você acha que não existe amanhã, você vai fazendo, e a lei de causa e efeito existe. E aí o que você faz? Você detona uma raça inteira. Então, essas raças viveram aqui, fomos nós, muitos de nós, né? E o Egito é um lugar de muito conhecimento de magia, né? Antigamente, os sacrifícios de pessoas, na época dos faraós, e eu sei disso, eu não entendo muito, porque eu não estudei isso, mas eu sei porque eu acesso regressões de pessoas daquela época. Não é incomum isso acontecer, é muito comum pessoas terem feito parte de iniciações, de terem sido enviadas para sacrifícios, porque eles acreditavam que só quem, quer dizer, naquela época era assim, só quem ia ter poder, ascender no poder, quem fosse da linhagem de Faraó. Quem não fosse da linhagem, se fosse súdito e tal, funcionário, era comum que eles fizessem sacrifícios, oferendas para os deuses, para a prosperidade, para eles poderem conseguir um lugar de poder, porque era impossível praticamente. Então fazia-se muita mobilização de energia. E aí, voltando para a parte das pirâmides, era uma época, quanto mais... Na época de Jesus também, né? Nas épocas mais antigas, eram mais comuns os médiuns de efeito físico, com ectoplasmia rolando solta. Então, você pode mover objetos com o poder do pensamento e com a tua produção de ectoplasma. Então, assim, fenômenos mediúnicos, comandados pela intenção, as pessoas que se empoderam da lei mental, porque tudo é mental no universo, a primeira lei hermética é a lei do mentalismo. Então, você sendo uma pessoa de poder, assim, tipo assim, seja para o bem ou para o mal, tá? Geralmente as pessoas que são maldosas, que estão na polaridade do mal, das trevas, das sombras, do ego propriamente, essas pessoas têm força. Têm força porque elas determinam, elas têm intenção, elas colocam todo o poder ali e focam aquilo. E você sendo um médium de efeito físico, tendo conhecimentos e possibilidades mediúnicas de vidas anteriores, desenvolvimentos anteriores, você se torna uma pessoa poderosa, mesmo. E muita gente vem com a mediunidade para trabalhar, para se resgatar de vidas anteriores. Também tem isso, vocês sabem, né? Porque ajuda, quando a pessoa trabalha com mediunidade e tal, ajuda ela a se equilibrar, ajuda ela a se desenvolver, mas isso é um outro tema. Então, as pirâmides foram feitas assim, ao que tudo indica, com as tecnologias astrais mesmo, de conhecimentos magísticos. Entendeu? Aqui, vou tatuar aqui, ó, o Hermes Trismegisto e o poder, né, aqui o Sol, aqui, ó, cadê, gente? Não sei dizer qual é o outro, esqueci aqui, é o Sol e a Lua e o fogo no meio. Ah, vou tatuar aqui, gente. Legal, hein? Mentira. Então,
E aí, ele trouxe pra gente, ele é lá do Egito. E a galera da Grécia, os filósofos, estou passando aqui conhecimento geral. Os filósofos gregos, Platão, Aristóteles, Sócrates, essa galera, eles admiravam a galera do Egito, porque o Egito é um lugar de conhecimento mesmo, do oculto, do espiritual, do tal, né? E eles... Quem foi que deu um pulo lá? Platão deu um pulo lá no Egito e voltou com a inspiração da teoria das ideias. E eu, quando estudei filosofia, na faculdade, eu lembro que eu me apaixonei pela teoria das ideias de Platão e falava de espírito e tal, mas eu pirava a minha cabeça. Eu entrava que eu tinha pânico, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha medo da espiritualidade. Por que será, né, gente? Gente, é tudo junto. É o medo do teu inconsciente pelas experiências anteriores, é o medo do próprio poder também pelas experiências anteriores, de mau uso do poder, é medo do demônio, de cultura, é medo de desaprovação dos pais, é medo aqui, né? E é a entrada de espíritos no teu campo por conta do medo, porque o medo é portal. Então você entra em pânico, entende? Não é só essa explicação para o pânico, mas foi a minha, tá? E é de muita gente. Não é nunca uma coisa só, é multifatorial. E aí vai virando condicionamento, né, gente? Aí você começa a ter medo do medo do medo, mas tá tudo junto, é tudo uma maluquice. E quando tem magia envolvida, é pior. Muito pior. Perde-se o controle mesmo. Mas não fiquem com medo não, porque tudo no universo funciona pro bem. Pro bem, tá? Então, isso que eu te falo, gente. As leis herméticas, elas são leis universais. Então, o hermetismo, vocês sabem que o hermetismo era um conhecimento oculto, né? Vocês sabem disso, fechado para seitas e tudo mais. E as pessoas que dominam essas leis, realmente, a vida delas muda, a vida muda. Eu mesma já estou mudando a minha vida em vários aspectos, porque a gente vai, na verdade, é um trabalho de descamamento, né, da cebola. A gente vai, trabalha um padrão, depois vai trabalhar outro, a gente vai aprofundando. Os mais difíceis ficam por último. Aqueles que estão mais lá no fundo, que você negou, reprimiu, não quer ver, ficam lá no fundo. Então, por exemplo, minha vida já mudou muito depois que eu despertei há mais ou menos 5 anos. O meu processo começou há 5 anos, tá? Começou 4 anos, 5 anos. E nesse tempo eu me transformei demais, mas assim, a última coisa que vai se transformar é o teu mental, de fato. Sabe? Você vai mudando camadinhas pequenas ali na frente para poder dar uma pequena abertura. Quando você começa a tratar o trabalho espiritual, primeiro você passa por tratamento, você é um necessitado. E você tem que estar nesse lugar porque você está desesperado, tua vida está indo mal. Depois você entra no processo de trabalhar. Quem é trabalhador da luz, e todos nós deveríamos ser, gente, sério mesmo, faz muito bem. E aí você começa a estudar, se aprofundar no conhecimento. No primeiro momento é teórico, depois você vai entrar na espiritualidade. Aí você tem o ego espiritual. Todo mundo tem. Vocês vão me desculpar, gente, eu não queria dizer isso não, mas eu vou dizer para vocês. Todo mundo que tá aqui tem um ego espiritual. Tem. Tem, e se tá negando, é porque tá negando. Tá bom? Aí você vai passando por outros estágios. Você vai quebrando a cara, porque você quer ficar humilde, você quer realmente, a intenção é essa. Então, em algum momento você vai tomando na cabeça aqui, vai passando por experiências ali. É claro que tudo começa a ficar mais ameno, porque você está entendendo e você está sentindo a sincronicidade, você já está despertando para o amor, sim, mas não completamente, porque você é humano, você está na Terra, é natural. Então você vai caindo, vai vendo, a vida vai trazendo, você vai enxergando, principalmente se você medita. A meditação é um lugar onde você descola o ego e a consciência. Fica tudo mais claro quem é você em termos de ego e quem é você em termos de consciência. A meditação te revela coisas. Assim como o estado de sono, você está dormindo, você está tendo revelações. Não tenha dúvida disso. Às vezes mais, às vezes menos.
Os nossos sonhos, mesmo quando são sonhos psicológicos, são revelações. A gente tem que só aprender a ler. E cada leitura é única. Mas você tem que estar bem disposto e entender que teu inconsciente é teu amigo e ele vai te revelar em que está sendo trabalhado, o que está precisando trabalhar, onde está sendo mexido, principalmente. É isso, teu trabalho está acontecendo. Você está movimentando, está querendo, está fazendo, por mais egóico que você seja, em algum momento as suas máscaras vão caindo mesmo. De verdade, até chegar a uma máscara que era super assim, nossa, eu não via essa. E ninguém via. Mas ela estava lá. Uma arrogância lá no fundo. A arrogância, gente, se manifesta de muitas formas. Muitos níveis. Você acha que às vezes o arrogante é aquele arrogante que é aquele que você já vê logo, lá vem ele, pelo amor de Deus, gente, tira ele daqui, aquele chefe chato? Arrogante, sabe tudo? Às vezes o arrogante é aquele que é falso humilde, você nem percebe. Eu sei porque eu lido com pessoas, né, gente? Não quero ser arrogante, não, mas assim, coisa que eu sou. E quem não é, é melhor você já admitir que você é arrogante. Já parte da pessoa depois de ser arrogante, porque todo mundo é arrogante mesmo, só vai achar qual é teu nível. Deixa de se achar o sabichão e tudo. O negócio é você, pode até ter arrogância no que eu tô dizendo, mas pelo menos eu tô dizendo. Posso estar falando que eu sou arrogante com arrogância. Por que é isso aí? Agora vamos trabalhar. Eu vou para casa e vou trabalhar. Você acha o quê? Que a minha vida é ficar aqui fingindo que eu sou palestrante? Vocês acham mesmo que eu sou palestrante? Quem sou eu, gente? Me botaram aqui nesse lugar, mas assim, se eu pegar esse rótulo para mim, eu tenho que botar no anúncio, no Facebook, no meu trabalho, no meu cartão, que eu sou palestrante e tal. Mas, cara, se eu pego esse rótulo para mim, eu me caguei. Desculpa a expressão. Só para dar impacto. Mas hoje em dia que as pessoas falam tanto palavrão, né, gente? O que é um... que é um peido para quem tá cagado, né, gente? Cara, é rótulo, entende? Só que o negócio é que a gente anda em ondas. Então, uma hora eu vou achar que eu sou palestrante, vou me apegar a esse rótulo. Outra hora vou tomar consciência de que esse rótulo não é tudo, sabe? E meu trabalho, a vigilância, é para enxergar, integrar de que não sou palestrante coisa nenhuma. Eu sou, mas não sou. Eu sou com uma outra conotação, no sentido de quem sou eu para estar passando isso aqui para vocês? Ninguém, não sou ninguém. Mas isso aqui faz parte do meu processo de cura. Isso aqui é mais positivo para mim do que para vocês. Isso aqui é tratamento para mim mais do que para vocês. Então, na medida em que eu me trato, estou tratando vocês, a gente está na fraternidade, todo amor, gente. Agora, se eu deixo o meu ego se apegar a isso, eu perdi meu processo de cura. Então, eu tenho oscilações, óbvio, tem horas que eu me acho foda, sabe? Tem horas que eu falo assim, caraca, eu sou muito foda. Não, hoje em dia não mais. Hoje em dia diminuiu muito isso. Mas eu era demais, gente. E eu comecei a perceber ao longo do tempo, do meu processo de tratamento mesmo, de autoconhecimento, como eu estava conectada a posições de vidas anteriores também, né? Mas também ao apego a isso. Eu me sentia emocionada, eu fico emocionada até hoje, mas era algo que me dominava, assim, caramba, de dar medo, as pessoas estão me vendo, sabe, você quer, meu Deus, então os retornos positivos pra caramba, de amor e tal, eu pensava, nossa, eu sou foda, sendo que, só que não, só que não, só que não. Número 1, porque eu não tô sozinha aqui. Quando eu preparei, eu não estava sozinha. Então, aquele padre, eu esqueci o nome dele, Padre Pio, ele dizia, repasse todos os elogios que você recebe a Deus. E isso você não sabe que é um conselho bom, gente, que você tem que praticar? Porque às vezes eu faço leitura de cartas, né? E o jogo é tão maravilhoso que a pessoa me dá um retorno assim, caraca, você mudou minha vida! Isso aqui é emocionada chorando e eu fico emocionada também.
Hoje não é mais como era antes, porque eu percebi que quando eu deixava a emoção me dominar e me achava foda, por conta de um trabalho que é também espiritual, eu acabava perdendo energia ali. Depois me dava algum tipo de sintoma. Cada um é de um jeito, mas foi dessa forma que eu percebi que não estava legal aquilo. E toda a energia que é demais, ela acaba. É claro que eu aprendi isso com meditação também, né? E com leituras, mas na prática você tem que perceber que o teu corpo sente, ele revela muita coisa. Então, onde você perdeu a medida da emoção e outra hora isso vai ser cobrado, no sentido do teu próprio campo, das intensidades. Então, o segredo é, a gente está falando de leis herméticas, mas não se preocupem não, que eu estou falando delas aqui, tá? Porque, por exemplo, a primeira lei é a lei do mentalismo. É que o sol está batendo bem direto ali. A primeira lei é a lei do mentalismo. Ah, ó, ficou ótimo assim. A primeira lei, a lei do mentalismo. A lei do mentalismo, ela fala o seguinte: tudo é mental, então você cuide, porque no momento em que você fala mentalmente que alguém não presta, esse pensamento saiu de você, retornará. Ali está separado de maneira didática, mas tudo acontece junto, tá? Por exemplo, tudo é mental, saiu daqui e você criou. Aí você tem a correspondência, aquela história do micro, do macro, do holograma, que tudo carrega a sua informação. A lei da vibração. Você pensou, vibrou. Isso o espiritismo fala bem, mas está na hora de vocês aprenderem que isso é magia, tá? Isso é magia da vida. Você, quando mobiliza objetos, você tem o teu mental sendo o principal. Você pode fazer magia, claro. Não adianta você... Eu vou usar um exemplo muito tosco, muito feio e que não é real. Mas se você pega... É porque magia, geralmente você pensa assim, vamos mobilizar objetos, né? E aí você pega um frango para matar. Não adianta. Você, estou oferecendo esse frango para... Porque o sangue, com todo o conhecimento que você tiver, botar ali na magia. Se você não tem um mental forte, você não vibra aquilo. Você não está totalmente integrado naquele objetivo. Totalmente integrado, vibrando aquilo, pensando aquilo, com o poder de magnetismo para aquilo acontecer, com consciência do que é a lei. Você só vai matar o frango e nada vai acontecer. Entende? Na verdade, você tem que ter a consciência do que é o teu mental, de quão Deus você é, sem ego. Porque se você tiver o ego, você vai fazer magia negra. Se você não tiver, você vai ser um mago da luz e você vai ajudar muita gente a sair da escuridão. Com o seu poder mental. Você não vai precisar mobilizar objeto nenhum. No sentido de, eu trabalho com vela? Trabalho com os 4 elementos? Trabalho mesmo, porque além de eu ser familiar com isso, de vidas anteriores eu gostar, me é familiar. Eu gosto. No momento em que eu estou fazendo, como aqui tudo é muito instável, que é a lei da impermanência, que é outra lei, é tudo muito em ondas, é tudo muito... Uma hora você está bem, outra hora você não está, outra hora você está firme, outra hora você não está. Quando você pega uma vela com um objetivo na mente, você está ali pegando aquela vela é um objeto que você está utilizando para aumentar o teu poder mental. Você está pensando quando você está acendendo, que você não pode acender uma vela sem uma razão, um motivo, um propósito. Você está ali pensando no propósito, você está expandindo a tua capacidade mental através daquele objeto. Mas aquele objeto não é necessário. Então tem pessoas com um mental tão desenvolvido, esse poder mental desenvolvido, que não precisa de nada. Magnetiza todo mundo, magnetiza o que quiser, estraga a vida do outro e é isso. Entendeu? Por isso que o caminho do mago
é você ir para a tua alquimia pessoal. Para você não ficar fazendo destruição, entendeu? Tá olhando muito para fora, tem que olhar para dentro, descobrir que tem o poder mesmo, da luz para transformar a sua própria vida. Então, a lei da polaridade, né? A gente evolui através da polaridade. Se uma pessoa tem medo, ela tem coragem também, porque a coragem está na mesma linha do medo, só que em polos opostos. Então, você tem que descobrir o porquê que você está vibrando no outro polo, o que foi que aconteceu contigo para você chegar a esse ponto. Né? E aí, vamos começar a aprumar a história, porque as crenças entram muito aí. É a lei dos ciclos do ritmo, né? Tudo flui. E ninguém está imune. Então a pessoa acredita que acha que não vai voltar, que não tem, tudo tem um ritmo, tudo tem sua hora, ou fica tentando acelerar o tempo, ou não. Cara, é compreensão dessa lei. Tudo tem ritmo na natureza e merece ser respeitado. A natureza merece ser respeitada. Ela é de eras, ela é de luas, ela é de. Entende? A lei de causa e efeito, óbvio que vai retornar para você. Então, com a consciência de que tudo é mental, vibração, correspondente, polaridade, causa e efeito, meu amigo, um pensamento teu vai te destruir. Vai voltar, sabe? Tá achando que porque tá pensando não tá falando e que não tá fazendo, que não tá chegando no universo? Você emana onda através do seu mental. Você tem o poder de se adoecer por conta do seu processo mental? Você pensa tão negativo que você manifesta uma fibromialgia, uma depressão, um problema de coluna, um problema no joelho. Tudo vem do mental. Tudo vem do mental. Entenda isso. Lei do gênero, tá? Lei do gênero não é simplesmente masculino e feminino. É também eletromagnetismo, mas também a gente está falando da mente e tudo que é o poder. Para você ser poderoso mesmo, de ser pleno, né? Não é um poder egóico, é um poder de plenitude, de você poder explorar todos os seus potenciais, todos os seus talentos e se encaixar na sua encarnação. Você tem o pensamento e a capacidade, que é o pensamento, que é o impulso de pensar, que a gente pode considerar como sendo masculino, e a capacidade de alimentar aquilo, fazer crescer, que é do feminino. É um poder enorme e depende só de você controlar. A única coisa que você pode controlar no mundo, e se deve se esforçar para isso, é a sua mente. Porque a sua mente tem o masculino e feminino, e você tem que ver o que você está alimentando aí com o teu feminino. O que você está criando? A mulher não cria, não dá luz, e o homem chega e comparece objetivamente, né, com a ideia, digamos assim. Então, o input vem. Agora, o que você está fazendo com isso? Né? E todo o teu corpo, isso também é masculino e feminino, isso também é lei do gênero. Todo o corpo trabalha para que você floresça, para que você esteja sempre bem. Então, é o como você se trata que vai dizer. É o como funciona o seu masculino e feminino no mental que vai dizer. O nosso objetivo é sempre entrar em equilíbrio do masculino e feminino. E magia é esse equilíbrio. Você está buscando equilíbrio através da compreensão das leis. Tá? Tudo é magia. Tudo tem elemento, né? Nosso corpo todo tem terra, água, fogo, ar. Tem o éter, que é o espiritual. Eu não posso falar muito, porque senão depois não sobra tempo para vocês perguntarem. Tá? O equilíbrio e o reequilíbrio é o objetivo da magia. Então, entendam bem que todos nós temos poderes. Todos nós somos magos e devemos exercer esse poder. Agora, esse poder só vai, a magia é neutra. Então, quem vai dizer o que é magia ou não, qual tipo de magia que a gente está fazendo, é o nosso ego. Tá? E esse slide está no lugar errado. A magia sempre buscou controlar o invisível para modificar a matéria. A ciência também. Tá? Então, antigamente, tudo era magia. Vocês já assistiram o filme The Physician? Era para ser um médico, né?
Mas aqui eu acho que eles falam que é o físico. Não sei, gente. Fica aí a dica para vocês, gente, para os tradutores. Cuidado com as traduções, tá bom? Muito obrigada. É a história de um cara que tinha o dom, ele era médico, mas num tempo muito primitivo, né? Você não podia nem fazer estudo em cadáveres, que era proibido por conta da igreja, sei lá, coisa do tipo. E aí ele tinha o dom de tocar na pessoa e saber se ela ia sobreviver ou não, se ela poderia ser curada ou não. O que é legal, porque aí você não perde tempo fazendo tratamento, pode tratar outras pessoas. Mas eu queria dizer o seguinte, que se tratava com ervas, se tratava com flores, a medicina era muito pautada em magia. Quem não assistiu às Aventuras de Merlin, por favor, assistam, tá bom? Assim, tá na Netflix, é imperdível, não pensem que é qualquer coisa. Ah, é Merlin novo, Rei Arthur novo, é tudo lindo, sabe? Aquela coisa hollywoodiana, bonita, todos bonitos, todos incríveis e passa a mensagem que a gente quer, né? O como a magia foi proibida, os feiticeiros foram mortos por conta de experiências pessoais de líderes. E aí esses líderes criam regras que são passadas tradicionalmente, né? E as pessoas vão seguindo a tradição e não se questionam e sequer sabem a razão e demonizam a magia. E aí eu peço para que vocês, dentro da espiritualidade, do espiritismo kardecista, seja lá o que for, já que é um vídeo, muita gente vai acessar, se questione. Por que você acha que magia não é bom? Porque você herda no inconsciente coletivo e você herda informações que você não se questiona. E você tem medo pelas suas próprias experiências com magia que estão no seu inconsciente. Não são todas as pessoas que têm, mas as que têm medo. Então, antigamente, estava tudo junto. Até o ser humano separar. É claro que o próprio ser humano, por uso do ego, mau uso da magia negra, feitiçaria pesada, porque quanto mais para trás, mais egóicos éramos, certo? Então, queimaram o filme da magia e a ciência se separou da magia. Virou proibido. Ciência é ciência e acabou. E isso está bem enfatizado lá nas Aventuras de Merlin, que o pai do rei Arthur, né? O rei... Ai, gente, que pena que eu esqueço o nome. Puxa vida. Mas, enfim, assistam, tá? Aí entram os dogmas, aí não sei o que, aí a história começa. Essa palhaçada começou, entendeu? Você se considera pronto para descobrir que você é Deus? Pensa sobre isso. Você aprendeu a temer o seu poder assim como teme a Deus. Nós aprendemos que Deus deve ser temido. Ih, aprendi isso. Sendo que Deus é nosso chapa, Deus é parceiro. Às vezes Deus sente mais compaixão da gente do que a gente pela gente mesma. A gente fica se punindo pela visão que a gente tem de Deus. Tá errada. Tá errada essa visão. Então, se você teme Deus, você teme seu poder também. Aí você se limitou na sua própria existência, você está esperando um Deus te salvar. E, gente, você já viu o rolo que dá isso? Você fica perdido aí nas encarnações um tempão. Isso são as programações erradas também. Você acredita em punição, castigo, você planta, você colhe, tudo se trata de você. Tudo se trata de você. Preste atenção nisso. A magia neutra é preciso autoconhecimento. O homem bom ainda é tímido e inseguro. O homem bom é inseguro, é passivo, não é ativo. O homem bom precisa ir mais para a rua, o homem bom precisa se posicionar mais. O homem bom precisa realmente não ficar nervoso diante do mal, que já tem habilidade, entende? O bom tem que ser bom e tem que ter poder mental. Tem que ter firmeza, gente. Uma firmeza amorosa, mas tem que ser firmeza. Hein? E o homem mau tá ali, né? Tá na manifestação. Somos todos deuses e magos com dons e talentos.
você será cobrado pelo seu próprio campo eletromagnético. Então é assim, se você exerce a magia, o seu poder, para o mal, o seu próprio campo vai querer reequilibrar isso. Em experiências próximas, você vai ter que ter essa balança de volta. Então cuida, começa já, é difícil, pode ser, mas e aí? Tem que fazer. Por quê? São seus pensamentos e as suas emoções que criam o teu campo eletromagnético, como ele vai vibrar. Então, se você está pensando no seu dia a dia de uma maneira negativa e nem se percebe que você está se bloqueando seu próprio poder, através de crenças que vêm de seus pais, crenças que vêm de religião, porra, você está manifestando. Depois você vai ter que vir para aprender a se desfazer disso, e já vai estar condicionado. E começa já, entende? Quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, de onde eles vêm, isso é processo terapêutico. Então, o objetivo é a sua própria alquimia, tá bom? Todos temos uma glândula pineal. A glândula pineal é responsável pela captação do mundo espiritual, né? Ela se dá muito através da lua e do sol, da iluminação, né? Então, antes de dormir, saiba que dormir é sagrado, é um momento em que a sua glândula pineal precisa de escuridão para ela poder trabalhar, para você sair do corpo legal. Se sintonize bem, para você ir para bons lugares. Se for para lugares ruins, para você entender o porquê que foi, o que está acontecendo. Porque às vezes, gente, a gente foi tão treinado pelo nosso próprio ego e as nossas experiências a fugir de nós mesmos, a não encararmos a nossa própria verdade, a reprimir, a esconder, camuflar, sabe? Se comportar com fugas, botar para debaixo do tapete, entendeu? E acontece que isso é tudo medo da própria sombra. A sombra deve ser acolhida, não negada, não reprimida, deve ser acolhida, vista, trabalhada. Então, para você se iluminar, você precisa olhar para a sombra. E Jung falava que as pessoas fariam de tudo para evitar esse processo, porque dói. Mas o caminho da iluminação é esse. Não é que a gente tenha que andar de mãos dadas com o sofrimento. Não há necessidade. Mas a gente precisa sim olhar para a nossa sombra e isso dói, sim. Mas é só uma dor realista, uma dor de quem está acordando e está vendo a cagada toda que fez e é ser corajoso, sabe? Enfrentar isso. Não ficar se punindo, não ficar se exigindo perfeição, porque perfeitinho aqui ninguém é. Se fosse, não estaria aqui, não enche meu saco. Não vai ficar discutindo comigo sobre isso, que aqui não tem anjo. Tem máscara de anjo, mas não tem anjo. Entendeu? E claro, né? Se você trabalha na dúvida, na culpa, na queixa, você tem que substituir isso tudo, né? Rever a sua visão de Deus, como você encara Deus, e a partir disso você se conectar com o amor mesmo, sabe? E no momento que você compreende isso, é aquilo que eu falei, vai atingindo outras camadas e você vai suavizando a sua existência. Você vai aprendendo a sentir dor, vai entendendo qual é a função da dor, a função da doença, a função das pessoas sofrendo. Existe função da guerra, existe função do dogmatismo, e a função é tudo desconstrução. A gente está aqui para aprender o que é o sistema, como tudo funciona. Então a gente precisa viver as experiências e depois desconstruir, para depois transcender, para depois se elevar, voltar para casa, trabalhar como mônada novamente. São consciências unas que vibram de uma outra forma, uma forma una. E assim, aqui a gente está treinando o que é a fraternidade, compreendendo o que é. São muitos mundos, são muitas moradas na casa do Pai. Aqui é só uma delas. A gente está aprendendo a fraternidade e o que é o amor. Muitas pessoas já estão no caminho como eu, como vocês. Muitos de vocês ainda não. Ainda não entenderam. Ainda estão fechados no dogmatismo. E a entrada no caminho não garante nada. Porque a vigilância, a gente ainda está aqui. Entende? Por isso que fortalece a gente quando a gente vai para o outro ajudar,
sabe? Movimentar essa energia na caridade, tá? Então, o nosso ego não deixa a gente ver o que é óbvio. Nosso sistema de crenças, a sociedade toda fez com que a coisa ficasse muito sofrida. Você tem que sofrer para ganhar dinheiro, não há dinheiro se você não acordar às 5 horas da manhã, tem que trabalhar, não sei o quê, trabalhar 12 horas. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente foi ensinado errado. Não, tem que ter prazer em tudo. Quando você encontra o teu dom, se permite ser feliz, se conecta com a tua essência, a jornada. Tem dor? Tem dor. Mas assim, tem amor, tem felicidade, tem propósito. Poxa, as coisas ficam leves, sabe? E eu posso dizer para vocês que isso é possível. Só que o mundo tá foda. As pessoas não, elas acreditaram na ilusão mesmo. Então elas acreditam que esse é um mundo de dor, que é de sofrimento, e por isso a cerveja gelada do final de semana é a melhor coisa da vida. Não entenderam ainda. Não enxergaram o que é óbvio. Não tomaram a pílula ali, escolheram a pílula vermelha, sei lá. Tá? Então a palestra tem 1h30. Eu acho que eu cumpri o tempo certo. Aqui eu me despeço e abro para perguntas. Mas aí eu fecho com esse slide, que é falando do meu canal, Acolhendo a Sombra, que é um canal, assim, de experiências minhas, sabe? Vividas por mim, porque eu acho que na era de Aquário a gente tem mais a que falar da gente, ser verdadeiro, chega de hipocrisia, chega de demagogia. Então, o que eu vivo, eu falo, enfim. Eu escrevi um livro com base no meu despertar, no meu processo, na minha vivência. E tudo se trata de você olhar para a sombra e o universo vai te mostrar a tua sombra quando você está num processo de despertar. Inevitavelmente coisas acontecerão para que você se enxergue em essência, sua potência. Às vezes são coisas horríveis que acontecem com a gente. Então, eu fui, na minha própria vivência, o universo foi me mandando técnicas holísticas que me ajudaram. Então, no livro eu também falo sobre essas técnicas, muito brevemente, muito básico o livro, porque é justamente para aquelas pessoas que estão querendo despertar ou estão no início do processo. Então, a informação assim sobre Umbanda também, sobre magia também, sobre vidas passadas também, sobre tudo, meditação, cura prânica, que foi onde eu comecei a trabalhar com cura. Aí, no final do livro, tem algumas mensagens que são inspirações do meu eu superior para mim, de espíritos também. Então, assim, tudo quando começou a nascer em mim a minha mediunidade. Então, tá ali meu amor, tá ali meu início de processo, talvez com um toque ainda de dureza, porque a flexibilidade a gente vai adquirindo com o passar do tempo. E esse livro eu escrevi justo no início do meu processo. Então, pode ter um toque ali ainda de dureza, mas vocês podem nem perceber. Eu que percebo, porque eu que escrevi, né? Mas eu sempre fui uma pessoa conectada ao amor, sabe? A gente só passa por alguns enganos que endurecem a gente, porque a gente se defende, né? E também tem a personalidade de cada um que deve ser respeitada. A personalidade terrena, afinal de contas, é importante ser respeitada, ela não pode ser pulada, porque é ela que está aqui, senão dá doença, né? Você querer também ser espiritual demais não dá não, tá? Você tá na Terra. Tá bom, gente? Valeu!